Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é sobre essa belezura aqui, que é a rosa do deserto. Hoje eu vou falar aqui com vocês quais são os cuidados que eu venho tendo com a minha rosa do deserto, para ela tá bonita assim, tá? Com folhas verdes, caule bem hidratado, sem fungos, as flores bem bonitas, bem desenvolvidas, tá certo? Hoje eu vou dar uma dica aí para vocês sobre os cuidados que vocês devem ter aí com a rosa do deserto. E vou dar umas diquinhas também que foram dicas que eu fui observando, tá? Ao longo aí dos meses, já fazia um ano que eu adquiri essa rosa do deserto. E aí eu vou contar para vocês algumas dicas aí que eu vim observando no cultivo delas aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Bom, gente, vamos lá, vamos começar o vídeo, né? A rosa do deserto, ela foi um grande desafio para mim. E a cada dia que passa, eu venho aprendendo mais sobre o cultivo dela. Eu adquiri essa rosa do deserto tem aí já um ano, tá? Eu adquiri ela, se eu não me engano, no mês de fevereiro, ou foi janeiro ou fevereiro do ano passado, ano de 2023. E eu comprei ela, foi num supermercado aqui na minha cidade, que ele é um atacadão. E ele sempre tem muitas variedades de plantas e eu adquiri essa rosa do deserto lá. Peguei ela na promoção. E planta de promoção de supermercado é uma planta que já tá no seu estágio final de desenvolvimento, né? Tem até um vídeo que eu gravei aqui no canal sobre como ter sucesso com plantas de supermercado. Vão lá, assistam aquele vídeo, que eu dei várias dicas lá. E aí eu já adquiri minha rosa do deserto já meia, né? Ali naquele estágio de vai, não vai, né? Daquele jeitinho que ela já tá. E aí eu cheguei em casa com a minha rosa do deserto, ela tava num vasinho bem estreito. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês o modelo do vaso. Ela chegou no modelo mais ou menos assim, tá? E pelo que eu já tinha visto a respeito, eu falei assim, gente, as raízes devem estar super espremidas dentro desse vaso, né? Então, vou ter que trocar o vaso. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é: troquem o vaso e troquem a terra, tá? Então, adquiriu a rosa do deserto, a primeira coisa que vocês vão fazer é trocar o vaso e trocar a terra, tá? Ah, eu comprei uma muda. Você vai cuidar, então, do vaso e da terra. Você vai escolher um vaso bacana e você vai trocar a terra que aquela muda veio, tá? Por que que eu falo isso, gente? Porque o sucesso para ela desenvolver está no vaso e na terra, tá? Do sucesso são, eu considero assim, na verdade, são 4, mas no mínimo, você tem que ter, desses 4, 3 cuidados, assim, de princípio para ela desenvolver, tá? Então, assim, vaso e a terra, tá? Aí, o que que acontece? A rosa do deserto desenvolve no vaso de plástico? Desenvolve, tá? A rosa do deserto, ela desenvolve no vaso de plástico. Porém, o vaso de barro, ele drena muito mais a água, né? Tanto que a gente usa um termo aqui na minha região, que chupa a água, né? A vaso de barro chupa a água. Por que tem esse termo? Porque o barro, ele tem esse poder de absorção da água, né? Tanto que quando a gente usa aquele filtro de barro, né, daquela marca São João, né, se eu não me engano, que é esse filtro de barro, quando é época do calor, a gente tem que repor a água várias vezes, né? Porque parece que a água some ali dentro do filtro, mas não é que some. Quando é um filtro novo, que ele não tá curtido, né? Já de muitos anos ali, quando ele é mais novo, a água parece que some mesmo, parece que evapora. Justamente por conta disso, por esse poder que o barro tem de absorver a água. Então, eu fui e comprei um vaso de barro.
Eu via muitas rosas do deserto naqueles vasos de boca larga. Acho que não vou ter dele aqui, tá? No vaso desse modelo aqui, só que de barro, tá? A boca mais larga, tá vendo? E o fundo mais estreito. Por que esse tipo de vaso não é interessante? Por quê? Em cima a boca tá larga, ótimo, beleza, ok. Mas a raiz tá embaixo. E aí aqui embaixo tá estreito. Tá vendo? A raiz da rosa do deserto, ela faz isso aqui, ó. Ela não é uma raiz perpendicular, tá? Ela abre. Ela é uma raiz mais aberta, tá? E vocês já viram aquelas plantas, árvores que tem a raiz aérea? A gente fala isso. Árvore de raiz aérea. Aquela raiz toda esparramada, né? No solo ali, ela não é perpendicular. E aí, o que que acontece? Se você utiliza um vaso com um fundo mais estreito, a sua rosa do deserto, ela vai continuar com a raiz ali apertada, tá? E ela não vai desenvolver o tanto que ela tem que desenvolver. Então, a dica que eu dou é, escolha um vaso que ou ele é todo largo, tá? Do início até o final, ou então um vaso como esse aí que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, tá? Que está a minha rosa do deserto, é um modelo de vaso, porém vocês vão utilizar no caso de plástico, né? Escolha se você for comprar o de plástico, escolha o mais largo que tiver na loja. Pode ser esse modelo aqui, tá? Porém, num tamanho maior, porque o que você tem que ter em mente é que com o passar do tempo, ela vai virar uma arvorezinha, tá? Ela vai virar como se fosse um mini bonsai. Então, você tem que pensar, bom, ela vai desenvolver, ela vai crescer aqui. Esse vaso aqui vai dar conta desse crescimento? Se você for pesquisar na internet aí, imagens de rosa do deserto, você consegue ver aí como é esse desenvolvimento dela, tá? Então, se você for utilizar vasos assim, tá? Que é o que eu aconselho, compre um mais largo, tá? Esses vasos de boca mais larga e que vai estreitando, eu não aconselho para rosa deserto, tá? Por conta disso, ó, boca larga e estreita, eu não aconselho que vocês venham comprar, não, tá? Questão da terra, tá? A terra dela, gente, o que eu observei da minha, tá? Eu fiz uma mistura de terra, substrato e areia, tá? Areia, areia coada, areia de construção. Tinha uma construção aqui perto da minha casa, fui lá, peguei um punhadinho de areia para fazer mistura, porque eu não encontrei areia aqui para poder comprar. Então, eu tive que pegar de uma obra que tinha aqui perto da minha casa na época, e eu peguei um pouquinho. A composição que eu utilizei foi uma parte de terra, 2 partes de substrato e 1 parte de areia. Lembrando que vocês não podem exagerar na areia, tá? Porque se vocês exageram na areia, o solo fica como se fosse... o solo, ele fica muito arenoso. E qualquer adubação que você faça, não vai conseguir, a planta não vai conseguir absorver, tá? Então, o solo arenoso demais, ele fica muito poroso, não sei se é a palavra correta aqui, mas ele fica, enfim, muito poroso. Me corrijam embaixo aí nos comentários se eu estiver falando abobrinha, mas ele fica muito, eu entendo assim, que ele fique muito poroso, né? Ele fica um solo bem esfarelento, e aí fica difícil para absorver os nutrientes ali. Então, eu não aconselho que vocês utilizem de maneira alguma muita areia. A proporção de areia, ela é bacana, porque ela vai ajudar nessa questão da drenagem do vaso, mas essa areia em excesso também, ela pode prejudicar. Então, a receitinha que eu passo é uma medida de terra,
uma parte de terra preta, é a que eu aconselho, terra de floricultura, terra de casa de produtos agropecuários, tá? De preferência, que é uma terra que já é tratada, é uma terra que a chance de desenvolver uma praga nela ali é bem menor, tá? Geralmente são terras que já têm uma certa procedência. Ah, mas no meu quintal eu tenho essa terra preta. Ótimo, beleza. Ah, mas eu tenho uma terra vermelha. O que você tem que pensar é o seguinte, a terra vermelha, ela já segura mais a água, né? Ela já é mais voltada, ela é mais compacta. Então, a terra preta não, a terra preta, a água passa e desce, né? A terra vermelha não, ela tende a segurar um pouco mais a água. Então, para a rosa do deserto não é tão interessante. Não é que ela não vai desenvolver, ela até vai desenvolver. Mas, por exemplo, períodos de chuva, que você pegar aí na região que você mora, ou períodos de inverno prolongado, se for um local que tem muita cerração, isso aí pode atrapalhar um pouco, tá? Porque às vezes você vai olhar ali na superfície, tá até seco, mas lá no fundo do vaso, aquela terra preta, ela compactou, ela, né, a água desceu e ela compactou ali embaixo, então às vezes ela tá úmida e a raiz entra em contato, pode apodrecer. Então eu aconselho que vocês utilizem a terra preta. Então uma parte de terra preta, 2 partes de substrato e uma parte de areia, tá? E aí vocês vão fazendo essa misturinha até encher o vaso, tá? Com relação ao substrato, eu gosto de utilizar substrato comprado, tá? Tem gente que faz substrato em casa, já vi várias receitas aqui no YouTube de como fazer substrato e tal. Eu utilizo substrato comprado, que eu acho que além de ser mais prático, igual eu falei com vocês, essa questão da procedência, né? Porque para fazer um substrato em casa, você vai gastar, você tem que ter praticamente quase que a maioria dos componentes de um substrato ali. Então, carvão, casca de pinos, né? Ou então pequenos cavaquinhos de madeira. É uma terra bem peneiradinha, bem coadinha, uma terra boa. Então, é um pouco complicado você fazer isso em casa, tá? Esse substrato também vocês compram com facilidade em supermercado, na parte de floricultura. Na floricultura, essas casas de jardinagem, casas agropecuárias, a gente consegue encontrar com facilidade, tá? O fundo do meu vaso. O fundo do meu vaso, eu coloquei argila expandida, tá? Coloquei argila expandida no fundo do vaso para tapar ali os furinhos para a terra não descer toda, né, pelo furo do vaso, e também para poder facilitar ali a questão da drenagem, tá? Então, eu aconselho também que vocês utilizem algum material drenante. Eu não gosto de utilizar TNT, não gosto de utilizar felcro, porque com o tempo, gente, aquilo ali apodrece, tá? E acaba passando fungo para a planta, entendeu? Então, eu não gosto de usar. Ou eu uso pedrinhas, eu saio na rua e vou catando pedrinhas, tá? Pedrinha mesmo, pedrinha de rua, pedrinha de cascalho. Ou você forra o fundo do vaso com as pedrinhas de cascalho, ou então você forra o fundo do vaso com argila expandida. Se você for comprar aquelas pedrinhas brancas de aquário, eu aconselho que você lave bem elas primeiro, tá? Porque elas soltam uma substância, que agora me fugiu o nome, que é aquele pozinho branco, ele é prejudicial para a planta, tá? Eu vi isso num vídeo uma vez de jardinagem e achei super interessante, eu não sabia que causava esse mal, mas causa. Esqueci o nome da substância agora, que tem ali naquele composto daquelas pedrinhas brancas. Então, eu aconselho a vocês que lavem as pedrinhas, tá? Bem lavadinhas mesmo. Em água corrente, só lavar com água pra sair o excesso daquele pó branco, tá? E aí, gente, comprei minha rosa do deserto, coloquei num vaso, certo? Coloquei a terra, agora é a questão do ambiente.
Rosa do deserto gosta de sol, tá? Rosa do deserto, gente, não gosta de sombra. Rosa do deserto não gosta de meia sombra. Rosa do deserto não gosta de meia luz. Rosa do deserto gosta de sol pleno. Sabe aquele sol forte? Aquele sol de 20 e tantos graus, de 30, batendo ali, rachando, que a gente não aguenta? Ela aguenta, tá? A bichinha aguenta. Eu vi um vídeo aqui uma vez de um rapaz, ele mora no Nordeste, e as rosas do deserto dele tava a coisa mais linda do universo. E tudo no sol, tudo no sol. E a minha tava na sombra. As folhas começaram a amarelar, a folha começou a aparecer um aspecto assim meio de ferrugem. E eu falei, gente, o que tá acontecendo com essa rosa do deserto, gente? A rosa do deserto vai morrer. E eu fui ficando chateada, porque a gente vai ficando aflita, né? De ver que a planta não tá desenvolvendo. Eu falei, ai meu Deus, preciso arrumar alguma solução pra essa planta. E aí, gente, eu vi um vídeo dele. Não, foi um Reels, E aí eu parei e pensei, falei assim, gente, mas engraçado, né? Não imaginava, pra mim esse sol em excesso poderia até fazer mal. E depois que eu passei a deixar minha rosa do deserto no sol, ela melhorou muito, 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 muito. Então, o conselho que eu dou, deixem a rosa do deserto de vocês no sol, tá? Ah, Pamela, eu moro numa região que bate pouco sol. O que que eu faço? Reparei na sua casa um cômodo, um espaço, um local aonde bate mais horas de sol durante o dia, tá? Então, repare aí. Toda casa tem uma parte que bate mais sol. Que na minha casa é no quintal aqui e uma mureta que tem lá na garagem. São os dois locais aqui em casa, os únicos dois locais que batem sol, assim, mais horas de sol. Então, observem na casa de vocês o local onde mais bate sol, aonde o sol bate por mais tempo. É lá que a sua rosa do deserto, ela vai desenvolver melhor, tá certo? Agora eu vou falar com vocês a questão da dormência. A rosa do deserto também tem um período meio de dormência ali. Como é que funciona? À medida que vai reduzindo a intensidade da luz do sol, no caso, quando vem período de outono, período de inverno, a rosa do deserto, ela tende a reduzir a quantidade de flores ou então a não florir. Isso é super normal, tá? A minha aqui ficou sem florir entre os meses de junho, foi começo ali de maio foi maio, junho, julho, ela voltou a florir novamente, foi, se eu não me engano, em novembro. Ela tem uns meses ali que ela fica sem florir, as folhas diminuem um pouco, elas começam também a morrer, então é o período que ela começa a trocar de folha e ela não dá flor, tá? Então, as folhas vão ficando mais amareladas e ela para de dar flor. Por quê? Por conta dessa falta dessa intensidade da luz solar, né? Então, ela começa, e é um período também que ela troca as folhas. Então, o que você tem que observar é o seguinte, se o caule dela tá verdinho, ela não tá apresentando fungos no caule. Você pega o caule aperta, o caule tá durinho, não tá aquele caule mole, murcho, é sinal de que ela tá bem, tá? Ela só tá entrando no período dela ali de dormência. Uma vez eu vi um vídeo aqui de uma senhora que mora no Rio Grande do Sul. Ela falou que a rosa do deserto dela floria 2 vezes no ano. Lá a gente sabe que é mais frio, né? Então, é justamente por conta desse frio, né? Dessa diminuição da intensidade solar, mesmo o sol do inverno é um sol gelado, é um sol que não é tão quente. Então, aí a planta, ela rosa do deserto, ela dá uma parada. Quando chega nesse período, é hora de fazer, sabe o quê?
cuidar da adubação da sua rosa do deserto. É nesse período? É nesse período. Aproveita esse período de dormência para você cuidar da adubação. Porque quando chegar o período de sol, ela já vai estar forte e vai conseguir dar botões, as folhas vão desenvolvendo melhor, o caule dela, né, o caudex dela ali, então ela vai se desenvolvendo bem mais saudável, a raiz e tudo. Então, aproveita esse período para poder cuidar da adubação. E qual é a adubação da rosa do deserto? Gente, o adubo que eu utilizo aqui, na verdade, nem é adubo, é um fertilizante, é esse aqui, ó. É o Forte Rosa do Deserto. É ele que eu utilizo, tá? Ele tem NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. A câmera vai estar com dificuldade aqui para focar. Mas tem nitrogênio, fósforo e potássio e mais 9 nutrientes. Então, além dos nutrientes básicos, ele tem mais 9 nutrientes. A gente vai ter aqui o cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco, tá? Eu paguei nesse potinho aqui, se eu não me engano, foi R$14 e veio 400 gramas, tá? Ele é um fertilizante granulado, eu não dissolvo ele na água, tá? Eu aplico ele diretamente no solo e rego em seguida. Horário de aplicação, depois das 4h30 da tarde, você já pode estar aplicando, tá certo? Algum outro fertilizante que eu indico é a casca do ovo seca, que vocês também podem estar utilizando, é bem interessante. Mas eu gosto desses fertilizantes assim, porque eles são desenvolvidos para isso, né? Então, acaba que aqui tem todos os nutrientes que a rosa do deserto precisa, tá? Eu uso dessa marca Forte porque foi a que eu encontrei aqui na minha cidade. Mas, e eu gosto muito, mas de repente na sua cidade, se não tiver Forte, tem alguma outra. Vai até uma floricultura, supermercado, às vezes costuma encontrar, mas em floricultura, em casa agropecuária, vocês conseguem encontrar com facilidade esses fertilizantes. Bom, gente, tive que dar uma pausa no vídeo, meu menino acordou. Esse menino bravo, Vicente. E aí agora, gente, eu vou falar aqui com vocês, né, sobre a questão de pragas, né. De vez em quando pode aparecer algum mofo branco, né, chamado de oídio, ou então algum pulgãozinho, tá? Ou então, você pode começar a notar a ferrugem, né, nas folhas, né, as folhas começam aparecer com aquele fungo, né, chamado de ferrugem, que é quando as folhas começam a aparecer com manchas, as folhas ficam amareladas e aparecem com manchas amarronzadas, né? E aí, o que vocês podem estar utilizando, né? Um inseticida natural aí, tá? Para estar combatendo. A cada 15 dias vocês fazem essa aplicação. A rosa do deserto, ela gosta até desse fungicida natural, que é a água junto com a água oxigenada, tá? Vocês vão aplicando de 15 em 15 dias até desaparecer, tá? E depois que desaparecer, vocês ainda continuam aplicando de 15 em 15 dias, tá? Por mais 3 aplicações. Então, você aplica até desaparecer. E assim que desapareceu, você aplica mais 3 vezes de 15 em 15 dias. A receita é 1 litro de água com mais 2 colheres de sopa cheia de água oxigenada 10 volumes. Que é aquela água oxigenada de fazer curativo. Não é aquela água oxigenada de pintar cabelo. Não é aquela água oxigenada branca, que espuma, não.
é aquela água oxigenada transparente igual água. É a água oxigenada utilizada para limpar ferimento, tá? Que é água oxigenada 10%. Eu vou deixar a proporção aqui embaixo para vocês, tá? Que eu utilizo, que é essa. Eu não gosto de exagerar na água oxigenada por conta do peróxido mesmo de hidrogênio, que é água oxigenada. Pelo fato da rosa deserto gostar de sol, quando a gente faz a aplicação, a gente não pode deixar ela tomar sol no dia seguinte, tá? Então, assim, eu não gosto de exagerar, porque justamente por isso, tá? Porque aí fica aquele resto de peróxido de hidrogênio ali na folha e entra em contato com o sol e pode queimar e tudo e tal. Então, eu gosto de aplicar uma dose que seja o suficiente ali para estar agindo, mas que não seja nada muito forte a ponto de prejudicar a planta, tá? Vou deixar a receitinha aqui embaixo para vocês. E é isso, gente. São essas as dicas aí, né? Eu passei para vocês, foram vaza, terra, a questão do fertilizante, né? E da água oxigenada e do sol. Foram 5 dicas aí. Aqui eu observei aqui, né? E que deu muito resultado foi a questão da adubação durante esse período de dormência. E que eu aconselho também que vocês adubem nesse período. Eu acho que ela deu um resultado, assim, estrondoso. Estrondoso, foi o que fez ela arrebentar de dar flor. E são essas aí as dicas que eu tinha para passar para vocês, tá certo? Para finalizar agora o vídeo, eu vou voltar a mostrar aqui novamente a minha rosa do deserto. E vou mostrar para vocês o vaso, tá certo? Que ela tá onde eu plantei ela ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Olha aí, gente, a questão do vaso que eu comentei com vocês. Tá vendo? Ele tem essa borda aqui, mas podem reparar que ele não é estreito embaixo. Que é o que eu falei que vocês têm que observar. Tá vendo? À medida que ela for crescendo aqui, eu já vou ter que trocar de vaso, porque ele vai ficar pequeno para ela. Pelo que eu tô vendo aqui, ela desenvolveu muito. E olha aí, ó. Esse daqui é uma folha que tá doente, eu tenho que retirar ela, tá? E essa daqui é a folha que já tá no seu processo de cair mesmo, tá? Já é uma folha que tá aí mais velha, já tá caindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham aproveitado ao máximo aí. Deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, para eu poder resolver, esclarecer aí, tirar essas dúvidas de vocês. Não sei muita coisa, mas um pouquinho a gente vai passando, a gente vai compartilhando. E aí, todo mundo no final vai aprendendo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.